Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre essa relação do Botafogo, do John Textor e seus outros clubes da Eagle, né? Muita gente ainda insatisfeito com aquela questão do salário, da venda, na verdade, da negociação do Lucas Perry e do Adrielson pro Lyon, e falando, o Textor vendeu muito barato, e aí dando a entender que todo o relacionamento fosse de mão única, sempre o Botafogo ajudando o Lyon e não ao contrário. Bom, isso para começar eu não vejo nesse sentido, né? Entendo hoje que o Botafogo tem, né, o Textor no caso, tem um projeto multiclubes, e parte do projeto multiclubes é você aproveitar jogadores que vão para a Europa mais tarde, antes ficarem no Botafogo por mais tempo. Que é o que o Botafogo tentou fazer agora na contratação do Roleiser, né? O jogador que estava pronto para ir para a Europa. O Botafogo queria contratá-lo para ser destaque do Botafogo nesse um ano, pelo menos. E depois ele poderia ir para a Europa. E na Europa, claro, o clube de entrada, que hoje que o Textor tem mais facilidade, é o Lyon. Bem comentado hoje pelo Léo Andrade na nossa live, o não do Roleiser é muito mais um não para o Lyon do que um não para o Botafogo, né? Porque a questão de Botafogo e Europa são 6 meses de diferença, né? Ele ficaria no Botafogo em 2024 e poderia, a partir de janeiro de 25, fazer a opção de ir para o Lyon. Ou seja, 6 meses não fariam tanta a diferença na carreira do jogador em termos de Europa. Mas a escolha passa entre Lyon e Benfica. E aí fica claro que o Roleiser escolheu o Benfica. Estamos falando do Roleiser porque a gente está tentando, na verdade, a gente não está falando do Roleiser, já na negociação passada. A gente está utilizando a negociação do Roleiser para explicar uma situação que vai acontecer nas negociações do Botafogo, nesse tipo de jogador. O Botafogo precisa que o Lyon seja forte na França. Enquanto o John Textor comprou o Lyon e o Lyon teve essa queda, porque ele não pôde contratar ninguém, teve um problema interno nessa troca de poder, quem vai ser o presidente, quem não vai ser, quem vai ser o dono, enfim, deu uma confusão, o John Textor não conseguiu comprar jogadores para botar no Lyon, teve um problema, foi multado por isso, não foi impedido de contratar jogador, e aí no final das contas ele viu um Lyon muito enfraquecido, na lanterna do campeonato, trocou de treinador 2 vezes, nessa reta final antes da janela conseguiu 3 vitórias que já tirou o time da zona de rebaixamento, mostrando que ali não é o local mesmo, não podendo contratar jogador, que ele não era o local do Lyon, né? Então agora já está melhorando, está podendo se reforçar, já apresentou o Lucas Perry, o Adrielson lá, jogadores que saíram do Botafogo e vão para lá. Lá fora também vai ter agora mais um mês para fazer contratações e qualificar ainda mais o elenco, e aí sim, gradativamente você melhorar o Lyon. Mas por que está falando do Lyon? Porque o Lyon forte é importante para essa negociação, essa forma de negociar do John Textor aqui no Botafogo. O Lyon é a porta de entrada da Eagle na Europa, né? No Crystal Palace é muito mais difícil você colocar um jogador lá. Ele é apenas um dos acionistas. No Lyon ele é dono. Se ele decidir botar o jogador lá, ele vai conseguir. Então, hoje, o jogador sul-americano que tiver como objetivo ir para a Europa e achar que o Lyon é uma boa oportunidade, ele pode tranquilamente passar pelo Botafogo 1 ou 2 anos antes de ir para lá. É assim que entende o John Textor. O problema é que, como ficou claro no caso do Benjamin Roleiser, esse jogador especificamente entendeu que não era ideal entrar na Europa pelo Lyon. Ele queria entrar na Europa pelo Benfica. E foi por isso que ele abriu mão de dinheiro. A proposta do Botafogo era 3 milhões de dólares a mais do que a proposta do Benfica. E mesmo assim, ele preferiu ir pelo Benfica daqui a 6 meses, do que jogar no Botafogo 1 ano e depois ir para o Lyon. Então, entendem que existe essa relação? Para o Botafogo, é bom que o Lyon esteja se recuperando, é bom que comece a jogar as competições europeias, principalmente a Liga dos Campeões, porque isso vai fazer
com que o Lyon tenha mais prestígio aqui na América do Sul e, portanto, com os futuros jogadores que o Botafogo poderá negociar. E aí, tendo um Lyon atrativo, facilita muito mais essa situação. Por exemplo, isso aconteceu com o Bruno Lage, né? Um técnico de Europa que não tinha nem o interesse de vir ao Brasil. No início, a conversa não estava encaminhando até entrar a possibilidade de assumir o Lyon em algum momento mais para frente. E foi isso que também seduziu o Bruno Lage a vir para o Botafogo. Mas o Lyon não estava bem. Mas o Bruno Lage é interessante para um técnico chegar num clube em baixa e fazer o trabalho dele e levantar o clube. Aí ele fica mais exaltado, mais bem elogiado ainda. Para o jogador, não. Para o jogador é melhor você já entrar num time que está bem montado, ganhando tudo certo, e você simplesmente vai ser adicionado ali, e aí você pode mostrar o seu futebol com mais tranquilidade. Então, são situações diferentes que mostram o quanto é importante o papel do Lyon nele na França, como ele pode influenciar o Botafogo em suas negociações com os grandes jogadores da América do Sul. Acho que está muito claro. Alguns torcedores, claro, não gostam desse tipo de relação, preferem que o Botafogo consiga as coisas por si só, mas o Botafogo por si só não tem dinheiro para trazer grandes jogadores. Vai trazer bons jogadores, mas grandes jogadores que estão para ir para a Europa, isso só vai acontecer com essa estratégia, um dinheiro que envolva, de repente, até garantias do Lyon, que envolva o prestígio do Lyon na Europa como forma de entrar lá. Assim, não é o que é, não adianta se espernear nesse sentido. O Botafogo ficou anos, décadas, várias décadas, com administrações horrorosas que fizeram o Botafogo ficar nesse nível. Hoje o Botafogo não tem esse dinheiro. O Botafogo, então, o Textor, ao mesmo tempo que está tentando fazer a roda girar para o Botafogo ser autossuficiente de alguma forma, pagando as dívidas e tudo mais, o Textor, ao mesmo tempo, também bota essa questão dessa noção que ele tem de plataforma multiclubes. Ele junta as duas coisas para quê? Para pelo menos fazer que o Botafogo tenha um craque no time, 2 craques no time, mesmo que seja por pouco tempo. É a forma que ele encontrou de melhorar o elenco do Botafogo utilizando essa rede de multiclubes que ele tem. Então, eu vejo com bons olhos isso. Não acho um problema. Eu prefiro ter um cara muito craque no time por um ano, que foi praticamente o que o Seedorf fez no Botafogo. Seedorf ficou 1 ano e meio no Botafogo. Não foi bom para o Botafogo? Foi excelente. Então, o Botafogo ter esses jogadores que estão prontos para ir para a Europa, mesmo que seja por um ano e meio, já é algo que o Botafogo nem teria essa possibilidade e dessa forma tem. Então, é algo que me agrada. Então, eu sim, entendo, gosto, torço para o Lyon dar certo, para eles serem uma entrada para a Europa mais sedutora e fazer com que os jogadores bons aqui da América do Sul que estão querendo ir para a Europa passem pelo Botafogo antes. Não deu certo com o Roleiser? Não deu. Mas a tática é boa e pode dar certo com outros jogadores. É o que eu espero, é o que eu torço de verdade. Tenho certeza que se insistir nessa tática, em algum momento vai dar certo, vai trazer um bom jogador, e os torcedores de hoje mais reticentes vão entender que valeu a pena correr esse risco, valeu a pena, mesmo que em um ano, o cara fazer uma grande temporada, o cara pode ser um jogador que levou o Botafogo a um título inédito da Copa do Brasil, da Libertadores, ou até mesmo fazer o Botafogo fazer uma boa campanha junto com jogadores que já estão aqui de Campeonato Brasileiro. Por que não? Então, é isso. Acho que esse grande jogador está próximo de vestir a camisa do Botafogo em algum momento. A tática é boa. Acho que temos que insistir nela, sim. Não deu com o Roleiser por questões de ele ainda não achar o Lyon mais sedutor do que o Benfica. No momento, para ele, o Benfica era melhor. Então, torcer para o Lyon dar essa melhorada, porque ele melhorando... Já tem jogadores que consideram o Lyon bem sedutor, não entendo assim. Mas para ficar ainda mais sedutor e bater de frente com esses principais clubes que contratam jogadores aqui na América do Sul. É o que eu acho. Vocês gostam disso? Não gostam? É muita historinha? Não é historinha? Eu, sinceramente, entendo a situação. De verdade. Deixa aí sua opinião, que eu gostaria. Eu gosto de ler, eu venho aqui nos comentários, leio todos. Todos. As ofensas também. Então tá bom. Um beijo a todos. Se você gostou do vídeo, é porque vale deixar a pena o likezinho, dá aquela moralzinha, deixa o like, se inscreve no canal do Botafogo aqui do Fogonete no YouTube, que tem muita coisa boa pela aí, tá bom? Um beijo a todos. Fui!